Olá, amigos, estamos começando mais esta edição do nosso Hora H, uma quarta-feira importantíssima, até porque ela faz o resumo de todos os acontecimentos de ontem, uma terça-feira que entrou para a história, sem dúvida alguma, aqui na cidade. Nós tivemos não apenas a retirada da empresa circular, mais uma vez, e a volta das novas empresas, a Grande Bauru e a Sorriso de Marília, mais uma vez. Já é a terceira reviravolta nessa história das operadoras do transporte público aqui na cidade. A justiça mantém-se mergulhada num mar de indefinições. Isso é péssimo porque a gente sempre que reclama de algum problema, de alguma injustiça, de algo que não concorda, a gente tem como terreno para fazer isto exatamente a justiça. E de repente você vai para a justiça e ora você tem uma decisão, ora você tem outra decisão. Uma se contrapondo à outra, partindo do mesmo local. Quer dizer, você fica sem entender nada. Eu tenho a impressão que nem as partes diretamente envolvidas já estão entendendo quem é que tem razão, o que é que está acontecendo. O que se sabe apenas é que nessa questão do transporte público nós tivemos uma licitação cujo certame, cujo processo licitatório está envolto em uma nuvem negra, porque as acusações são de todo calibre e disparadas para tudo quanto é canto, para tudo quanto é lado. Fala-se até em máfia dos transportes, grupos que operam em outras partes do Brasil, que teriam seus tentáculos aqui também, sendo acusados tanto aqui quanto lá fora, em outras localidades, das mesmas mazelas, das mesmas irregularidades, das mesmas ilicitudes. Você tem acusação de corrupção, de pagamento de propina, ou seja, algo que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo com a nossa cidade, lamentavelmente está. A cidade está no meio de toda essa história. Então, acho que nem as partes diretamente envolvidas, eu repito, estão entendendo direito o que é que está acontecendo, o que fazer, para onde correr, como é que a coisa é, como é que deixa de ser, e por aí vai. Então, de novo, nós tivemos a reviravolta. Durante 17 horas e alguns minutos operou a empresa circular, no meio de uma situação extremamente conturbada, que os senhores vão ver nesta edição do nosso programa, nós sempre com a nossa câmera acompanhando passo a passo todos os acontecimentos, e ainda a terça-feira foi marcada, por isso eu disse, esta quarta-feira ela é histórica, porque ela resume os fatos do dia de ontem, este sim o dia que vai ficar marcado na história da cidade, como um dia ímpar, porque além desse episódio dos transportes, tivemos aqui também o protesto dos jovens, que tomaram a frente, tomaram a iniciativa, arregaçaram as mangas, deixaram de ser apenas espectadores, passaram a ser protagonistas da própria história. Porque a gente sempre reclama, que os impostos estão altos, agora há uma lei obrigando que em toda nota fiscal, você vai comprar uma caneta, tem que, na nota fiscal, discriminar o preço dela e a carga de tributos. Você vai comprar um controle, você tem que discriminar o quanto custa e a carga de tributos. Vai comprar um celular, igualmente, tudo que você comprar. E aí as pessoas começam a se dar conta de que 38%, 40% de tudo que elas compram, inclusive comida, é na forma de tributo. E esse tributo é muito alto. Nós temos os impostos mais altos do mundo, se não cabeceira, o segundo mais alto do mundo. Mas estamos lá, na liderança, e nada daquilo que muito se arrecada, que ultrapassa trilhões, se reverte de maneira digna, de maneira como toda a população deseja, para garantir o bem-estar da sociedade. Os serviços públicos são horrorosos, a gente só tem notícia de corrupção, de propina, de desvio de dinheiro, de enriquecimento ilícito e outras coisas mais. Você vai no hospital, não tem leito. Você vai procurar um pronto-socorro, você demora horas, às vezes um dia inteiro, para receber um atendimento digno pelo sistema público de saúde. Você vai tomar o ônibus, o transporte público é ridículo. Você mofa no ponto, o ônibus quando passa, você tem a experiência da sardinha em lata, porque entra em veículos completamente lotados, o preço é exagerado, sobem ainda os preços constantemente e por aí vai. Quer dizer, onde você põe a mão, tudo que você precisa do serviço público, que faz essa arrecadação monstruosa, trilionária, não funciona, não presta,
não dá certo. Pior, a gente, no meio dessa situação toda, vê o país gastando milhões, centenas de milhões, bilhões até na soma total para adequar praças esportivas para a realização da Copa das Confederações, depois da Copa do Mundo, as Olimpíadas que vem vindo aí em 2017. Nós não queremos isso no nosso país? Claro que queremos, mas é bonito de ver. Hoje, por exemplo, vai ter jogo da Copa das Confederações, uma delícia, você está livre do seu trabalho, se possível for, naquele horário, a maioria está trabalhando, 4 da tarde, mas para sentar-se à frente da televisão e assistir aquele belíssimo espetáculo, uma maravilha. Mas seria uma maravilha de fato se isto estivesse acontecendo, mas o país estivesse caminhando solidamente, se a saúde funcionasse, a educação não gerasse esse bando de analfabetos e energúmenos, culturalmente se falando, que nós estamos assistindo, que é o pessoal que daqui a pouco vai estar tomando conta do país. Então, meu Deus do céu, a política é eivada de corrupção e outras coisas mais. E todo mundo reclama, todo mundo geme, para utilizar aqui, parafrasear Padre Edson Oliveira Lima, da Paróquia Sagrada Família. O povo geme em todos os aspectos, em todos os segmentos, em todas as áreas, mas não reclama. Você vê um falando na padaria, o outro falando na farmácia, o outro falando na fila do hospital, mas a hora que liga um microfone, a hora que aparece alguém que possa, de fato, emprestar os ouvidos para aquilo, o sujeito fica com medo. Por isso é que a gente tem que tirar o chapéu para essa molecada, essa juventude, que muito provavelmente estimulada até pelos próprios hormônios em efervescência, assumem o papel de protagonistas e não mais apenas de espectadores da situação. Ah, tá ruim, mas tá bom. Até essa frase nós já criamos aqui no Brasil. Como é que tá? Tá ruim, mas tá bom. Nós damos risada de tudo. Somos um bando de hienas. A gente ri de tudo, até de ataque de leão. Mas a gente tá dando risada. Já viu hiena, quando ela tá comendo carcaça, chega o leão, ela sai correndo e fica dando risada. Tudo é uma delícia para ela. Tudo. A gente é um bando de hiena, não é? Bem diferente de outros povos por aí afora que reagem bastante. Eu não estou falando em reação na maneira de destruição. Não estou falando de reação na forma de vandalismo. Essa eu sou contra. Esta nós todos devemos ser contra. Até porque destruíram a porta de entrada da prefeitura de Marília ontem. Até que foi um sinal, olha, vamos baixar aí a onda porque passou dos limites. É importante que todos entendam que passou dos limites. Protestar é uma coisa, você atacar a coisa pública, você tem que entender, primeiro, que isso não funciona, segundo, que isso tira a razão daqueles que estão querendo se manifestar, protestar, porque isso é constitucional, isso é livre, a livre manifestação é garantida pela Constituição brasileira. E outra, quando você atinge aquilo que é o patrimônio público, vai sair do seu bolso também. Você já paga impostos, já está bravo porque nada funciona e ainda vai ter que pagar a conta daquilo que é destruído. Pô, só otário mesmo, que não vai quebrar a própria casa, né? Vai lá na sua própria casa, ó, eu moro no endereço tal. Então cada um desses bobinhos, esses bobinhos, que é meia dúzia, o resto foi para a rua legitimamente. Parabéns, está certo, deixou de ser espectador para ser protagonista, para mudar de vez a história que está sendo escrita em linhas tortas nesse país aqui. Não pode continuar do jeito que está. Agora, os bobinhos deviam falar assim, ó, meu endereço é tal, bairro tal, pode ir lá quebrar minha casa. Ah, vai quebrar o que é de todos nós, para todos nós termos que pagar? Pô, estupidez, né? Às vezes é até estudante de fora, nem mora aqui, não é? Ai, meu Deus, mas de qualquer maneira, a terça-feira foi de lascar, para usar o português claro. E muita gente ficou na reta dos protestos, inclusive o senhor prefeito municipal de Marília, que achava que estava por cima da carne seca, o bicho pegou para o lado dele. E isso e muito mais os senhores vão acompanhar agora no nosso Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Tudo bem, hoje é quarta-feira, 19 de junho, dia do migrante, dia do cinema brasileiro e dia também de São Romualdo. Em 1978 era publicada pela primeira vez a tirinha de histórias em quadrinhos do personagem Garfield.
Estão faltando 195 dias para o final do ano. Esta é a edição de número 124 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E veja agora alguns dos destaques desta edição do Hora H. Povo nas ruas, protesto organizado pelas redes sociais reúne jovens com reivindicações diferentes, bandeiras, cartazes e palavras de ordem. Manifestação ganha corpo, chega a 2.000 pessoas e invade o terminal urbano no início da noite. Prefeito Vinícius é alvo do protesto mais veemente desde que ele assumiu o governo municipal. Novo ataque aos direitos dos servidores, depois de não pagar a reposição salarial prevista na Constituição, de não negociar a campanha salarial do ano e de criar o Código de Ética e Disciplina que proíbe greve, agora o prefeito quer reduzir o valor das funções gratificadas e modificar as férias dos servidores. O sindicato da categoria já está chamando uma paralisação ou uma movimentação antes de uma eventual paralisação. Tem protesto por aí. Vandalismo no final do protesto pacífico de ontem dos estudantes. Manifestação tomou outro rumo e acabou em vandalismo. A porta de vidro da prefeitura foi destruída, o saguão invadido e cadeiras atiradas para tudo contra canto. Contra-ataque, Matra rebate a acusação de Vinícius, enumera providências contra o governo passado e lembra ao prefeito que por causa disso até o pai dele foi incluído na chamada máfia da merenda. Marcha da Cidadania, definida a comissão organizadora da manifestação de 20 de julho. Próximo encontro já vai distribuir tarefas. Padre esclarece posição da igreja e diz que, como cidadão, não reconhece Marília e sente vergonha do que acontece aqui. Com estas e outras notícias, está começando mais esta edição do Hora H. São tantos os assuntos nessa edição do programa que nós vamos acelerar. E começamos com um contra-ataque da organização não governamental, a ONG Matra, que está rebatendo acusações que teriam sido feitas pelo prefeito Vinícius Camarinha. O prefeito teria ido a uma emissora de rádio. Essa emissora de rádio tem no seu grupo de comunicação um jornal. Esse jornal teria reproduzido as declarações do prefeito no início dessa semana, afirmando que a Matra não teria tomado nenhuma providência contra descasos da gestão do ex-prefeito Mário Bulgarelli, acusando a entidade de atuar politicamente, de ter ali entre seus membros gente que tem atuação política direcionando os destinos da Matra. E o que aconteceu? A Matra está reagindo. A resposta foi dada hoje através de um comunicado distribuído a toda a imprensa. Os senhores estão vendo aí o nosso e-mail recebendo este comunicado. A resposta tem o título: Prefeito anda esquecido, vamos relembrá-lo. Eu vou aos trechos principais. O senhor prefeito Vinícius Camarinha, em entrevista nesta rádio, neste jornal, não vou nem dar o nome aqui, está marcado aí, os senhores vão vendo, afirmou que a Matra não tomou nenhuma providência contra os descasos da gestão passada e que seus representantes atuam politicamente. A Matra
diz o seguinte, que não tem atuação partidária e que ela sim tem tomado providências quanto ao mau uso do dinheiro público em todas as instâncias, em todas as gestões, em todos os casos. O prefeito, segundo a Matra, assinou termo de compromisso na última campanha eleitoral, em evento realizado na OAB, se comprometendo com a Matra, dentre outros compromissos, obviamente, que iria dar total transparência de suas ações no site da prefeitura, tornar disponíveis todos os procedimentos de compras e serviços onde há dispensa da licitação, tornar públicas data e local de entrega dos produtos licitados para conferência e acompanhamento de toda a sociedade, disponibilizar relatório discriminando os produtos adquiridos, para todo mundo saber certinho o que é que foi comprado, fazer a conferência de tudo. Enfim, diz no final da primeira página deste comunicado, não pode o senhor prefeito ignorar as inúmeras providências tomadas pela Matra contra o que ele chama de descasos da última gestão. Então, primeiro lembrou que ela assumiu compromissos na última campanha que até agora, 6 meses depois, ele ainda não está cumprindo para dar transparência ao governo que ele exerce. E aí vai aquilo que o prefeito teria atacado nesta entrevista no início da semana. E aí cita que não é verdade, que a Matra deixou correr solto e que não tomou providências contra os descasos da última gestão. A Matra diz que provocou várias investigações e ações por parte do Ministério Público contra os desvios dos integrantes da última gestão. A representação ao Ministério Público Federal sobre desvio para outra finalidade de 4 milhões de reais que deveriam ser destinados à saúde para atender usuários do SUS aqui na cidade. E representação sobre gastos de 76 mil reais com a publicação de leis antigas sem nenhuma necessidade, que resultou na condenação de Bugarelli, o ex-prefeito, e do então secretário da administração, Carlos Garrossino, a denúncia de investigação contra a empresa Demop, responsável pelos reparos asfálticos no governo passado, a questão da Construoeste, e por aí vai, né? Chega até a questão da mecânica São Carlos, né? O aumento de 20% proposto no IPTU, a criação da taxa do lixo, que essas duas ações que foram inibidas na gestão passada por ação da Matra, que acabou convocando outras organizações, também acabou fazendo a população deixar de gastar 40 milhões de reais, e conclui que, de forma bastante noticiada, houve também por parte da Matra denúncia pedindo a abertura de uma comissão processante para que fosse decretada a cassação do então prefeito Mário Bugarelli naquele episódio da CPI da merenda. E aí a Matra contra-ataca o prefeito Vinícius. Escreve, abre aspas, para reavivar a memória do prefeito, sugerimos ainda consultar o seu pai. Graças a essa CPI da merenda, na qual a Matra se envolveu junto com um grupo de vereadores, foi apurada grave ilegalidade no fornecimento de merenda escolar. Essa CPI apontou como corresponsáveis o prefeito Mário Bugarelli da época e o atual deputado federal e ex-prefeito Abelardo Camarinha. Está aí, portanto, o troco da Matra àquilo que foi dito pelo senhor prefeito Vinícius Camarinha em entrevista. O momento político, gente, está ficando delicado. As posições de confronto estão cada vez mais evidentes. É preciso ter muita responsabilidade, coerência, bom senso e sensibilidade para lidar com esse momento aqui. Porque os ânimos estão lá em cima. Uma faísquinha pode acionar o pavio e o barril de pólvora explodir. As pessoas precisam tomar bastante cuidado, principalmente quem ocupa função pública e tem o poder e responde pelos poderes constituídos, né? Poder executivo, legislativo e tudo mais. O pessoal precisa ter muita responsabilidade, pensar demais antes de falar qualquer coisa, porque os ânimos estão extremamente exaltados e as respostas estão vindo ao pé da letra. E pelo que a gente tem conhecimento, tem muita coisa acontecendo nesse momento, que a hora que se tornarem públicas, vão abalar estruturas. Olhe lá.
Vamos mudar o assunto de pato para ganso, vamos falar da manifestação de ontem, seguindo a onda de protestos que toma conta do país há uma semana. Os estudantes aqui em Marília também foram às ruas, invadiram o terminal urbano no início da noite, enfim, fizeram uma grande manifestação. Sem uma liderança específica, pelo menos aparente, eles foram reunidos através das redes sociais e se concentraram inicialmente na frente da prefeitura, seguiram para o terminal urbano pela Avenida Sampaio Vidal e, como sempre, a câmera do Hora H acompanhou tudo, se não absolutamente tudo, 100%, pelo menos tudo aquilo que foi possível, porque pipocavam acontecimentos em todos os setores. Vamos ver as imagens, você vai acompanhar. Jovens seguindo aí pela Rua Paraná, eles já estão ali chegando no terminal, vão pela Rua Paraná em direção ao terminal, carregam cartazes e bandeiras indicando várias causas para o protesto, o que gera também diferentes palavras de ordem, né, contra o aumento da tarifa dos ônibus. Eles gritavam lá: ei motorista, ei cobrador, seu salário aumentou, contra a Copa do Mundo, por mais saúde, por mais educação, né? Vocês vão vendo a manifestação já chegando ali na Avenida Brasil, já chegando no terminal. Olha aí os cartazes. Olha o tamanho da manifestação, né? Vocês vão vendo aí, o pessoal já chegando no terminal, bem próximo do terminal. Já começa agora o deslocamento em direção ao terminal, ali naquele local onde é a saída dos ônibus. Mas os senhores vão ver agora que a polícia bloqueou o local. Então eles não tiveram acesso para dentro do terminal pela parte de baixo, pela avenida. Ah lá, a polícia bloqueou. Aí eles dão a volta, olha ali a polícia, ó. E eles começam a dar a volta, naturalmente. Algumas bandeiras. Eles estão seguindo agora na direção do camelódromo, pelos fundos do terminal. A questão da Copa, dizendo que o dinheiro tem que ser investido em educação e saúde. Aí, o momento em que eles decidem pular as catracas e tomar o terminal. Nesse momento, chegou a dar medo até, né? O pessoal ficou bastante preocupado, porque não sabia qual era a reação. Mas estava tudo na boa, tudo pacífico, até porque não estavam cobrando para andar de ônibus, né? Então as catracas pouco importavam ali. Olha o pessoal pulando, ganhando o terminal, e agora eles vão para a área, de embarque e desembarque, vão para a parte de baixo do terminal. Os gritos eram: ocupa o terminal, ocupa o terminal. Aí está, viram que tinha gente para mais de metro. Teve quem estimasse, nós conversamos inclusive com policiais militares que são preparados para isto, estimasse ali coisa de 1.500 a 2.000 pessoas. Tinha muita gente, muita gente. Depois dessa manifestação no terminal, o pessoal começou a se dissipar. Mas naquele momento tinha muita gente, dentro e fora da área de embarque do terminal. Agora, até recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que participava da manifestação, dizendo: não adianta os veículos de comunicação ligados ao grupo politicamente no poder, eles têm jornal, rádios, induzir que o protesto foi contra a volta da circular ou contra a passagem de ônibus. Também era, viu? Também era. Tem faixas, cartazes, gritos de ordem nesse sentido. O protesto se resume à revolta dos manifestantes em relação ao impasse do transporte público em Marília.
Também, os senhores vão ver daqui a pouco, tem gente que não aguenta mais. Esse negócio de tira e põe empresa, tira e põe empresa, tira e põe empresa. E o povo é que paga o pato, sempre fica, é a parte mais fraca, a parte mais frágil nessa guerra de poderosos. A corda arrebenta para que lado? Do lado mais fraco, que é o lado do povo. Então, infelizmente, quem paga o pato acaba sendo sempre a população. Isso por culpa, diz que esse problema dos transportes, por culpa do senhor prefeito, que tomou decisões precipitadas, podia ter aguardado a decisão da justiça, por isso houve gritos de fora Vinícius e a invasão da prefeitura. Bom, antes da gente chegar na questão da invasão da prefeitura, o terminal totalmente tomado pelos estudantes, sempre aos gritos, sempre com palavras de ordem, e eles começaram então a mostrar o tamanho da revolta e da indignação deles. Aí é que a coisa muda de figura. Também com o prefeito Vinícius Camarinha. O foco do protesto passou a ser o prefeito Vinícius e o governo praticado por ele nesses 6 meses aqui na cidade. Olha que o negócio foi pesado. E não adiantava o sujeito falar, eu sou um pouco surdo, eu tenho deficiência auditiva. Foi aos gritos. O palavrão a gente não vai deixar. Mas veja aí. Viram cartazes, viram tudo, né? Então, e aí tem gente querendo direcionar o noticiário, não era por causa disso, por causa daquilo. Tem 1 milhão de causas, problemas no país inteiro, problemas na cidade inteira. Cidade está um desastre, não anda administrativamente. Claro que os problemas, em grande parte, foram herdados de governos passados, mas nos últimos 30, 40 anos, quem é que governou a cidade? O mesmo grupo político que está de volta aí, só você olhar com a carinha de cada um deles e comparar com quem esteve na prefeitura em cada setorzinho da administração pública nos últimos 30 anos. Então, pera um pouquinho, de 30 anos, 28 praticamente, ou de 40 anos, 30 anos pelo menos, administrados pelo mesmo grupo. Então, moral da história, as pessoas se cansaram. Por isso, o direcionamento no final de um protesto assim que teve um foco maior, que foi esse aí que os senhores acabaram de ver. Depois da manifestação ruidosa, mas ainda pacífica, que nós vimos lá no terminal, as pessoas podem não gostar, falaram de mim, falaram... Pessoa pública tem que, primeiro, estar preparada para isso. Segundo, não pode ser toda cheia de não me toque, não me rele, porque ela é pessoa pública, não é? Tem que saber lidar com esse tipo de situação. E saber entender o recado das ruas, a voz que vem das ruas, porque senão o sujeito vai para o beleléu, não é? Então, depois daquela manifestação ruidosa, porém pacífica no terminal, os estudantes seguiram de volta para a Avenida Sampaio Vidal e foram em direção à prefeitura mais uma vez. Nesse momento, o protesto já havia sofrido um esvaziamento, muita gente já estava pegando o rumo de casa. Porém, foi aí que mudou de vez o foco da manifestação. E aí é que perde a razão, porque aqueles poucos que não conseguem se controlar ultrapassam o limite de até onde vai o direito dele e começa o direito dos outros, e aí põe tudo a perder. E faz com que o movimento, que era brilhante, que era bonito, que era legítimo, que era saudável, que era um recado do povo, porque tudo é feito para o povo, não é verdade? Fez com que tudo isso daí perdesse razão. Claro que deixou o recado, claro que valeu o que aconteceu, sem dúvida, mas daquele momento em que ultrapassa o limite e parte para a violência, parte para a agressão, parte para o vandalismo, daquele momento em diante, aí perde a razão. E aí a própria sociedade, a própria população acaba não apoiando, acaba não concordando. Eu tenho imagens, por favor, desses estudantes lá. Isso, depois nós voltamos lá para o terminal. Olha os estudantes aí. Eles foram, depois daquele protesto, eles foram lá para a prefeitura, estão vendo, né? Ali é o museu, né? Onde fica o prédio da biblioteca. E eles estão do outro lado, a prefeitura fica do lado de cá da Avenida Sampaio Vidal. Ok? A polícia já se posicionando. Olha aí as motos da Rocan, tinha bastante gente, a força policial bastante contundente, a tropa de choque, cavalaria, tudo posicionado ali. Olha só, mais de perto as imagens, você vê que foi realmente uma situação de confronto
preocupante nesse momento. E aí, olha os cartazes já indicando qual era o rumo naquele momento, o foco naquele momento do protesto, né? Então a coisa foi se depurando até chegar nesse ponto aí. Olha só os estudantes, aí há uma combinação entre eles e eles vão começar a atravessar a rua. Aí nós não temos essas imagens, nós vamos agora mostrar jornais, as primeiras páginas dos jornais de hoje. Alguns estudantes já preparados para uma situação mais agressiva, escondem o rosto. É aí que começa a ficar preocupante, é aí que começa a ultrapassar o limite, não é? E a gente não concorda, aí daí em diante não dá para concordar. Veja que há um chamamento e aí os jornais mostrando o momento em que é utilizado, acho que um extintor, ou sei lá o que, uma pedra, não sei o que tem na mão. Um skate. Para quebrar o vidro da prefeitura, os policiais ali tomando a Sampaio Vidal, tentando conter a chegada dos demais estudantes. E aí nós mostramos as imagens de tudo que aconteceu. Olha lá, a porta da prefeitura toda arrebentada, os vidros todos quebrados. Os estudantes chegaram a ganhar a parte interna da prefeitura. Os senhores vão ver agora, as cadeiras foram jogadas, atiradas para todo lado, puxaram telefones que estavam sobre as mesas, jogaram para cima. Teve até repórter tomando telefonada na cara, que jogou para cima e caiu na cabeça do coitado do repórter. Olha lá as cadeiras amontoadas. Então foi, aí sim, um ato de vandalismo, não dá para concordar com esse tipo de coisa. Foi um momento que ultrapassou o limite, né? E não teve agressão, a polícia não partiu para o enfrentamento, nada disso aí. Teve até estudante presa, eu tenho aqui os jornais trazendo esta informação, todos os jornais, aquelas fotografias já foram mostradas. A estudante Vivian Dias Abrita, de 22 anos, foi presa em flagrante. Ela estava escondida dentro da prefeitura, a polícia encontrou com ela uma porção de maconha, quer dizer, havia droga com ela. Então aí a coisa muda de figura. A manifestação pacífica, ordeira, mostrando que o povo está de saco cheio, é legítima. Agora, quando ultrapassa esse limite de até onde vai o seu direito, começa o dos outros, aí realmente fica desagradável. Então, parabéns pelo fato da juventude ter feito, em nome de toda a sociedade, toda a população, feito com que nós deixássemos de ser apenas espectadores de tudo que vem acontecendo de ruim no país e na cidade e passássemos, enquanto sociedade, a sermos protagonistas. Parabéns até aí. Daí descambar para o vandalismo, nota 0, não dá para aprovar, e é coisa de meia dúzia, hein? Porque a maioria tudo bonitinha, tentando até conter aqueles mais exaltados. Nós vamos ao breve intervalo e vamos voltar lá para o terminal urbano, porque eu separei aqui como é que foi a troca das empresas. A dança dos ônibus sai de novo a circular depois de 17 horas atuando e voltam as empresas Grande Bauru e Sorriso. Agora o negócio foi conturbado, escolheram um horário para fazer isso, que foi horário de pico, terminal lotado, as pessoas no final do expediente querendo voltar para casa, que não era o melhor horário. Parece que escolhem de propósito para complicar ainda mais a situação. Nós temos imagens, temos protestos, temos gente revoltada. Os senhores vão acompanhar daqui a pouquinho. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente.
Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Olha, a nossa página no Facebook, facebook.com/HorahTV, cada notícia que nós postávamos ontem sobre o protesto, sobre a troca de novo das empresas de ônibus, as pessoas iam comentando, gente que fala uma coisa, gente que fala outra coisa, gente que defende uma bandeira, gente que defende outra. É interessante entrar aí, acompanhar, gente que ataca, inclusive, a nossa página no Facebook, ataca o nosso programa, gente que sai em defesa. Enfim, as manifestações são fantásticas, livres, eu acho muito bacana isso aí. E algumas coisas a gente aqui responde, outras coisas nem tempo tem mais de 300 manifestações aqui que ainda estão pendentes para que eu possa me manifestar, responder, mas não dá tempo para tudo, viu? Peço até desculpas às pessoas, mas muita gente acompanhando, muito obrigado aí, tem milhares de acessos à nossa página no Facebook, que durante o dia todo fica acompanhando o noticiário e postando as informações. Vamos voltar àquela questão agora da dança dos ônibus. Pouco mais de 17 horas depois da Justiça mandar a empresa circular voltar a operar o transporte coletivo de Marília, uma nova decisão mudou tudo outra vez. No final da tarde de ontem, em pleno horário de pico, podia esperar isso aí, né? Fazer um pouco depois, a direção da Indurb foi ao terminal para cumprir determinação judicial que retornava a Grande Bauru e a Aviação Sorriso no lugar da circular. Dá até a impressão que escolhem o horário de pico para ter plateia, né? Vamos fazer agora que é para ver o que a gente está fazendo. Podia esperar um pouquinho, como fizeram com a circular, que entrou meia-noite, duas horas da madrugada, quase 3 já, é que botou as catracas dela lá e não tem ninguém lá, não atrapalha ninguém, não enche o saco de ninguém. Bom, mas enfim, tá feito, não adianta reclamar. Como sempre, a câmera do Hora H acompanhou tudo passo a passo, como você vai ver agora. Pode checar as imagens. A polícia, no meio da tarde, já começava a se posicionar na frente do terminal, ela já era avisada de que haveria troca entre as empresas novamente e que também haveria manifestação pública lá no terminal. Os estudantes estavam se dirigindo para lá, né? Olha aí o pessoal descendo dos ônibus, coisa e tal. Vai aumentando a quantidade de policiais, os senhores vão ver aí. Olha aí, ó, viaturas chegando. Olha aí a viatura passando, mais viaturas para o lado de fora, mais policiais, né? A circular ainda estava operando, mas já tinha ônibus da Sorriso. Uma hora era ônibus da Sorriso, passavam buzinando. Daí a pouco, aí mais viatura. Daí a pouco o ônibus da Grande Bauru passando, buzinando também, como os senhores vão ver já já. A circular operando, a polícia presente. Quer dizer, já era o prenúncio de que algo aconteceria, né? Então, para evitar problemas maiores, a polícia presente no local. Os ônibus ainda circulando, os ônibus da empresa circular. Aí, funcionários da AMTU, Associação Mariliense de Transportes Urbanos, que representam as novas empresas, a Grande Bauru e a Cidade Sorriso. E aí vem o ônibus da Grande Bauru. Veja aí, preste atenção, ouça.
Marinense! Mas já temendo que pudesse acontecer, a PM bloqueou a entrada do terminal e o comando da operação foi conversar com os representantes das duas empresas. Acompanhe o papo aí, ó. Aí com o pessoal da Grande Bauru. É tudo combinado, ele sai. Vou falar com o Felipe. Qual é o seu nome? Edno, você é o responsável por carregar. Obrigada. Nada, que isso. Agora, pessoal da Sorriso. Esse é o gerente da Sorriso, o Alexandre. Pedindo calma, né? Só que vamos fazer isso. Denise, porque se a população vê que está bagunçado, abandonado, eles começam a abandonar também, aí vai sobrar para vocês, aí não vão ter que agir de uma forma que nós não queremos agir. Não, Tenente, o que eu tenho visto é o seguinte, é evidente que tem que ser ordenado, né? Mas você vê que a manifestação é pacífica da Você população. pode ter. Mas a gente só pode vir, se for buzinando e trabalhando. E nós estamos vivendo um momento delicado aí. Um momento delicado, tudo é um gancho. Às vezes até a nossa atitude vai servir como estoquim para outras coisas. Pessoas oportunistas que queiram. A reação deles, né, do circular. A informação, mas tem manifestante que alguém tem manifestante. Então, os senhores viram ali o gerente da aviação Sorriso, né, conversou ali com o comando da polícia para evitar situação pior, porque estava um clima de provocação. Ainda não haviam comunicado oficialmente da nova decisão da Justiça retirando a circular e entrando as novas empresas, e aí que eu achei que houve uma precipitação e houve sim uma incitação, porque passar os ônibus ali no meio das outras empresas buzinando, gritando, quando a outra ainda estava operando e não havia sido retirada, pô, tem que aguardar, terminar, é aquela velha história, o meu direito começa depois que acaba o seu, né? E o meu vai até onde começa o do outro. Aí, preocupada com toda essa situação, o que aconteceu? O sindicato dos motoristas aqui de Marília tem aqui um boletim de ocorrência e aqui um ofício encaminhado para o comando da Polícia Militar, pediu apoio policial o quanto necessário para garantir a integridade física, não apenas dos usuários dos ônibus, mas principalmente dos motoristas e cobradores, de quem estava trabalhando, porque estava havendo um confronto entre os funcionários de cada uma das empresas. Quer dizer, tudo absolutamente desnecessário. Faz na boa, né? Tira uma, põe a outra, acabou. Não, misturaram tudo. Complicado isso. Tem um funcionário da Circular, ele vai falar agora, quando ele sentiu que o clima estava pesado, ele comunicou uma decisão da direção da empresa Circular, que ainda estava operando, liberando completamente o acesso ao terminal, ninguém pagava mais nada, era passe livre. Pode soltar aí. Operava a Circular, é isso que eles vão ver agora. Um funcionário da Circular, o povo já entrando, sem pagar, desviando das catracas, estava liberado. Até segunda hora de graça. Hoje não cobra. Hoje é de graça, de até meia-noite. Hora H. Muito bem. Aí, então, aconteceu, efetivou-se a substituição das empresas. Pode soltar as imagens aí no final da tarde, quando a concentração de passageiros no terminal é maior, o pessoal termina o expediente, quer voltar para casa, né? Quer cuidar da vida. Olha aí o pessoal resolveu fazer a substituição das empresas. O Kleber Alonso, que é o diretor-presidente da Indústria, responsável por fazer essa transição, e aí o advogado da empresa com a nova decisão nas mãos. Vamos escutar aí o que é falado. Voltar o transporte para as empresas Coletivo Grande Bauru e Viação Cidade de Sorriso. Tá? E a Circular só permitia a entrada para ela descarregar Para desembarcar? Para desembarcar e não pode mais ninguém embarcar. Seriam as duas empresas novas. Duas empresas novas. Como é que nós vamos operacionalizar isso aí? Vamos fazer daquela situação, já conversei com as duas empresas, a Grande Sorriso e a Grande Marília e a Sorriso, para permanecerem aí fora. Vamos escoar quem está aqui. Exatamente. Vamos escoar quem está aqui dentro da Circular. Escoando, não entra mais Circular, só desembarca lá fora. Não. Você pode deixar ele entrar aqui. Desembarca o passageiro aqui. Aqui dentro não vai aqui. Não tem problema. Desembarca aqui e sai vazio. Entendeu? Desembarca e sai vazio. E as outras empresas começam a embarcar e fazer o transporte normal. Tá bom, vamos conversar com os dois então. Cadê os dois representantes? Aqui é o Gustavo. Hora H. Combinado como seria a transição. Agora podia evitar, né? Vamos aguardar esse horário aqui, a gente faz
3 horas depois, aí está tudo calmo, tranquilo, não tem esse atropelo, a população perdida, e a população foi se revoltando. Dr. Kleber, que é o presidente da Indurb, ele falou aos jornalistas, explicou essa última decisão judicial e ele reconhece, há um conflito judicial, um conflito jurídico instalado no transporte urbano, você vê agora. Como existe essa disputa jurídica, nós estamos no meio da execução. Então a ordem agora, a última decisão é que as 2 empresas vencedoras do certame de licitação assumam o serviço de transporte coletivo em Marília. E a circular não. Então essa decisão que foi passada é a última decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e nós vamos cumpri-la. Hora H. Bom, aí entra a parte da circular, os advogados que não deram entrevista, eles alegam que a Câmara de Direito Público, que é a 10ª, que deu esta última decisão, não é aquela onde acontecem os julgamentos deste caso, que não teria legitimidade necessária a isto. Bom, enfim, estão se socorrendo novamente da justiça com o objetivo, e nem os advogados da circular, na verdade eles dão apoio, eles emprestam apoio jurídico ao Ministério Público, porque na verdade o autor da ação que tira uma empresa, volta outra empresa, tira aquela lá, volta, é o Ministério Público, é uma ação civil pública, porque na verdade a circular nem disputou a licitação dos transportes, ela só é a última operadora. Quando sai, a justiça manda tirar as 2 novas, tem que voltar aquela última, aí volta aquela outra, manda tirar aquela, retorna as outras. Esse chove não molha já está dando nos nervos da população. Veja as imagens agora, daí em diante, feita a transição, os ônibus, né? A circular chegava, deixava os passageiros, saía vazia e os ônibus das novas empresas já passavam a operar. Era horário de pico, lotado o terminal. Você vai ver aí o nosso câmera, o Eduardo Dias, que ontem trabalhou de cabo a rabo o dia todo. A polícia ainda estava lá, ó. Ele permaneceu o dia todo acompanhando isso, a noite toda inclusive. Olha aí, caminhou por entre as pessoas ali no terminal, mostrando que realmente tinha muita gente aguardando o ônibus, mas aí a situação já ia se normalizando, as novas empresas assumindo o serviço, né? E tentando levar todo mundo para casa, tentando desafogar o terminal. Tá bom de imagem já? O negócio é o seguinte, teve uma senhora, a dona Iracema, durante todo esse processo que marcou a 3ª reviravolta nessa história do transporte coletivo, em 30 e poucos dias, foram vistas diversas manifestações no terminal, pró e contra a circular, pró e contra essa situação judicial, essa indefinição. Tem gente que acha que está certo, que está sendo feito, tem gente que acha que está exagerado, que está tudo errado, e até manifestações contra o prefeito Vinícius. Então vejam, teve manifestação dos estudantes, pegando o Vinícius pela orelha lá no terminal, com palavras pesadas, com protesto muito veemente. Depois, lá na prefeitura, o ataque à prefeitura foi, muito, pelo que a gente depreendeu, em razão da adversidade provocada pela administração dele, pela reação que alguns estão tendo, mais veemente, não é? A gente condena esse vandalismo, mas seria resultado disto. E veja essa senhora aí, a dona Iracema, nome de música até, né? A dona Iracema Madureira, ela foi a marca dessa indignação toda ao falar para o Hora H e para toda a imprensa. Quem estava lá da imprensa viu, acompanhou, estava assim de jornalista. O cinegrafista Eduardo Dias é que conduziu a entrevista com ela. Veja aí, fala, dona Iracema. A gente tem o direito de ir e vir, e os nossos direitos estão tendo cefado, certo? Por causa de quê? Por causa de politicagem. O juiz dá, manda embora, manda voltar. E sabe só é pra quem? Pra nós. Que chega cansado. Certo? Isso tá errado. Tá muito errado isso daí. Porque a corda sempre repete pro lado mais fraco. Cadê o Vinícius? O Vinícius tá com o carrão na garagem. Nós estamos aqui, ó. É mole ou quer mais? O povão tá pegando pesado, viu? Não tá deixando a coisa correr solta, não. Tá aí, portanto, tudo que aconteceu no dia de ontem. Eu aqui sempre procuro ficar, sempre procuro ficar bastante coerente, usar muito do bom senso, ter muita paciência,
Peço a todos muita calma, muita paciência. Novos protestos estão previstos para hoje. Tem protesto do O Gigante Acordou, marcado para sexta-feira. Depois tem para o dia 20 de julho, que nós vamos falar já se der tempo. Enfim, tem um monte de coisa ainda para a gente expor aqui no programa, não é? Agora, sempre com muita calma, com muita tranquilidade. Protestar é uma boa, é democrático, é constitucional, a livre manifestação, livre expressão, mas sem os exageros, sem os atos de vandalismo que aconteceram no final do protesto de ontem. Isso daí deslustrou, empanou o brilho do ato ou dos atos que foram realizados ontem. Agora, fica um recadinho aqui, prefeito. A gente tem falado, a gente tem dito aqui constantemente, prefeito, acorde, abra os olhos, o senhor está numa redoma de vidro, o governo e a cidade que o senhor enxerga parece uma Suíça melhorada. Olha que para melhorar a Suíça é difícil. A cidade que está do lado de fora e o governo que essa cidade enxerga é completamente diferente ou são completamente diferentes. Então, por favor, abra os olhos, coloque a sua assessoria para auscultar o que está ocorrendo e haja com muito bom senso, serenidade, muita consequência, muita responsabilidade nessa hora. Projeto de lei complementar número 18 de 2013, de autoria do prefeito Vinícius, acaba de chegar à Câmara Municipal, já está provocando a maior polêmica. Matéria ainda é analisada pelas comissões de Finanças, Orçamento e Servidor Público. Básica, Capacete, Silvia Arada compõe esta comissão. Justiça e Redação, que é a outra comissão que analisa o mesmo projeto. Tem a Sônia Toninho, Capacete e o Cícero do Ceasa, antes de ser submetido ao plenário. Previsão inicial é que esse projeto que eu vou falar agora seja votado segunda-feira, dia 24, mas a última informação que eu recebi por telefone, uma mensagem, é de que o prefeito já recuou e iria retirar esse projeto, porque até os vereadores do lado do prefeito que se reuniram ontem na sala da presidência, junto com alguns servidores descontentes e atingidos por esse projeto, estariam com um pé em duas canoas. Opa, acho que eu não vou encarar isso aí não vou referendar esse negócio não, ok? E tem uma reunião hoje, uma grande reunião no local reservado entre os servidores que estão se sentindo lesados por esta lei que o prefeito pretende aprovar, com os vereadores da oposição. Eles não encontraram apoio com os vereadores, o apoio necessário e devido com os vereadores da situação. O pessoal ficou meio lá e cá e correram para os vereadores da oposição, Coraínio, Damasceno, Cícero do Ceasa. Tem uma reunião hoje em local reservado que não foi anunciado ainda. Eu tenho o projeto aqui. Contra esse projeto que está aqui em minhas mãos, eu tenho uma cópia dele, olha. Contra esse projeto aqui, os servidores estão começando a se mobilizar. O sindicato dos servidores pretende organizar um protesto na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, na frente da prefeitura. Já, inclusive, passaram mensagem para a gente aqui através da página no Facebook para convocar os servidores. É óbvio que eu quero que as lideranças do sindicato, das entidades que representam os servidores, que venham aqui para fazer essa convocação. Nós não temos legitimidade para isso, mas estamos divulgando a informação. E o que é que diz esse projeto tão polêmico? Ele capa. Ele corta pela metade, 50%, o valor do FG, da função gratificada, porque tem lá o servidor de carreira, o efetivo, não aquele que ocupa cargo político, cargo comissionado, aqueles puxa-sacos, né, os aspones, assessores de porra nenhuma do senhor prefeito e de quem mais manda na prefeitura, não é? Não esses, os efetivos. A FG é para eles chefiarem setores, supervisionarem setores, ganham um plus, um algo a mais. O prefeito quer cortar pela metade isso. Então o FG1 vai ter um corte de R$ 257,81 por mês. O FG2, R$ 170,15. O FG3, R$ 128,90. É o que prevê o projeto. E eu vou além da exposição de motivos. O prefeito alega que as dívidas ultrapassam 200 milhões, o déficit financeiro mensal é de 15 milhões, ele insiste nesses números. A folha de pagamento é de 16 milhões, 16. O exercício financeiro do ano passado ultrapassou o limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas com o pessoal, o que pode ser ultrapassado quando você tiver que corrigir salário. E aí ele coloca, diante de tais situações, ele quer adequar o pagamento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, redução de 50% dos valores das funções gratificadas, funções de confiança e outras gratificações previstas na legislação municipal. 2, redução de 50% nos limites de cotas de prêmio produtividade. 3, proibição de jornada especial de trabalho, a dobra por servidores cuja jornada seja 4 horas diárias, em mês, outras coisas mais. E aí, vai lá no final,
faz uma modificação nos artigos 157 e 159, onde ele muda até o regime de férias dos servidores. Tá todo mundo bravo. Pô, não teve correção salarial pelo INPC, campanha salarial, não tem negociação, não deu nada pro pessoal. Aí aprovou na Câmara aquele código de ética e disciplina dos servidores, proibindo greve dos servidores, que é um negócio constitucional. Agora vem com esse projeto aqui que capa o próprio ganho do pessoal. Horas essas já estavam proibidas e tudo mais. Ninguém aguenta, os servidores falam, opa, é o nosso lombo só? O pessoal na administração, não estou dizendo nessa especificamente, mas quem ocupou a prefeitura, foi um monte de cagada, e agora quem paga o pato é o servidor, principalmente aquele que é de carreira. Meu Deus do céu. Me dê o padre Edson Oliveira Lima rapidamente aí, tem um tempinho ainda. Ontem teve reunião de organização da primeira Marcha da Cidadania, que será dia 20 de julho, vem mais protesto por aí. Padre Edson Oliveira Lima, da Sagrada Família, coordenador do Conselho de Leigos e Grupo de Justiça e Paz da Igreja Católica, foi lá na reunião que estava assim, estava bombando. Hoje não vai dar tempo de mostrar tudo, mas o padre pelo menos eu boto aí para falar, dizendo que a Igreja Católica ela não encabeça mais o movimento, mas ela estimula a participação da sociedade contra as mazelas administrativas e políticas que ocorrem em nossa cidade. Fala, padre. Mesmo se a Igreja Católica não encabeça isso, vocês têm coragem de se articular e fazer de modo absolutamente ordeiro e legítimo, fazer com que essa nossa cidade não seja mais palco das situações que nós estamos vendo e daquelas que nós sabemos que ventilam, das articulações que existem em benefício do poder público, em benefício do poder privado. Eu acho que isso é uma vergonha tremenda que nós não deveríamos participar. Não deveríamos participar disso. Eu estou dizendo isso como cidadão mariliense, como cidadão brasileiro. Estou vendo os outros acontecimentos nas capitais, nas grandes cidades, e eu estou absolutamente contente pela capacidade do nosso povo de reagir a não ser submetido a ser apenas um povo manipulado. Nós não precisamos de espectadores, nós queremos gente ativa. Hora H. Meus irmãos, ele saiu em defesa do bispo emérito agora, Dom Osvaldo, mas eu não vou soltar esse trecho aqui, vou deixar para amanhã para trabalhar melhor o assunto. Vamos ao próximo, por favor. Ele explica a vacância no bispado, o que impede a saída de um bispo e a entrada de outro, impede a igreja de tomar a frente, de encabeçar esse movimento, mas ele, como cidadão, o padre Edson, diz que sente vergonha da cidade em que ele mora. Fala. Como Igreja Católica, nós não podemos encabeçar nesse momento este movimento. Mas é verdade que vocês são representantes de sindicatos, de organizações, são pessoas. Eu sou um cidadão cuja minha carteira de identidade registra 1º de fevereiro de 1973 e eu sou um cidadão mariliense. Como cidadão mariliense, eu não reconheço a minha cidade e tenho vergonha do que está acontecendo. Então, aquilo que vocês assumirem de fazer como cidadão mariliense, eu vou estar, se vamos caminhar, se vamos pro. Eu acho que o mais importante é essa capacidade que a gente está tendo, ou a polêmica que se gerou, da gente dialogar e de conversar. Hora H. Pesado, muito forte, muito forte. As pessoas precisam aprender a ouvir. Quem está no poder tem que aprender a ouvir ao invés de só reagir. Esse é contra, aquele lá. Tem que aprender a ouvir. Os sinais estão muito claros e evidentes. Olha o que eu estou falando aqui. Eu já estou indo para os 50, meio século pisando nesse chão. Um pouco a gente sabe, ok? Não tudo, mas um pouco sabe. Dia 28 tem a próxima reunião de organização da Marcha da Cidadania, comissão de organizadora já montada, e a gente vai falar muito a respeito disso ainda nas próximas edições do Hora H. Muito obrigado a todos, que Deus proteja Marília e que não tenhamos mais protestos com violência. Aqueles legítimos da sociedade, fantásticos, mas com violência não, porque aí perde a razão. Um abraço a todos e até amanhã.